segunda-feira, dia 8 de dezembro. Então, segunda-feira, dia 8 de dezembro, nós vamos estudar durante essa semana uma história. Não vai ser várias coisas como foi na semana passada, não. Vai ser mais simples. Tanto é que ontem na igreja eu estava passando a lição dos tipos e os antítipos. Aí os irmãos começaram a ficar sem ter o que comentar, sem ter o que falar, porque é muita profecia, muita profecia. Eu disse, não, mas próxima semana vocês vão ter o que dizer. Quando é história, é mais fácil do pessoal comentar. Então, essa semana todinha é uma história só. É estudando uma história só, um evento só. E hoje nós vamos estudar mais um episódio desse evento, dessa história. Em Josué 22, do 9 ao 20, fala o seguinte. Josué 22, do 9 ao 20, mostra a continuação do que nós vimos ontem. Vocês lembram que ontem nós vimos que 2,5 tribos, que eram aquelas tribos de... a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, essas 2,5 tribos, elas foram até Josué e pediram a Josué que elas fossem para aquele território que elas acharam a leste do Rio Jordão. É porque eu estou sem o mapa aqui, mas era assim, tinha o Rio Jordão aqui, do lado oeste, do lado esquerdo, era toda a terra de Canaã, e do lado leste já era outro lugar, já era outro território. Mas essas 2,5 tribos, elas acharam melhor ficar do outro lado do Jordão, nesse outro território. Ou seja, não era na terra de Canaã, era do outro lado do Jordão. Se não me engano, esse outro território já era o deserto da Arábia. Então essas 2,5 tribos, elas quiseram ficar do outro lado, não junto das demais, das outras 9,5 tribos. Ou melhor, das outras 10,5 tribos. Isso, exatamente. Então, as outras tribos, que eram 12 tribos, então menos as 2,5 tribos, ficaram esse restante aí, habitando na terra de Canaã. Oi? 9,5. 9,5, exatamente. Então ficou essas 9,5 tribos habitando na terra de Canaã, e essas outras 2,5 tribos do outro lado do Jordão, que era a tribo de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés. Então, como nós vimos ontem, Josué chamou essas 2,5 tribos que foram morar do outro lado e parabenizou elas, dizendo, olha, parabéns pelo seu comprometimento, pela sua força, pela sua espiritualidade, né, sua comunhão com Deus. Vocês ajudaram muito os seus irmãos aqui que estavam tentando achar o seu território, achar sua terrinha, sua posse. Vocês se engajaram nas lutas dos seus irmãos, vocês estão nota 10, vocês estão de parabéns. Agora vocês tenham a bênção do Senhor, podem ir para o lugar que vocês escolheram. Boa viagem, que Deus os acompanhe. Então, Josué, aí no capítulo 22, do 1 ao 9, do 1 ao 8, Josué abençoa essas tribos e despede elas. E despede elas com muitas riquezas, com muita roupa, com muito ouro, com muitas posses. Então eles vão abastecidos e ricos para aquele lugar que eles tinham escolhido. Só que aí, do verso 9 em diante, ou melhor, do verso 10 em diante, começa uma rusga, começa um problema. Porque essas 2,5 tribos que voltaram para o lugar que eles tinham escolhido, que é do lado oeste do Jordão, elas inventaram de construir um altar grande e vistoso, junto ao Rio Jordão. O altar, como eu tinha dito a vocês na outra semana, todo altar devia ser uma coisa discreta, devia ser uma coisa pequena, não devia ser grande, não devia ser alto, não devia ser um altar com pedras buriladas, tinha que ser com as pedras do jeito que estavam, não devia ter degraus, para que a pessoa que estivesse oferecendo sacrifício não ficasse assim num lugar tão alto que quem estivesse ali embaixo visse as vergonhas de quem estivesse lá em cima. Então o altar tem que ser uma coisa pequena, discreta e simples. Mas esse altar que eles construíram aqui foi um altar grande e vistoso, bonito. E aí
as 9 tribos e meia que estavam do lado leste do Jordão, ou seja, na terra de Canaã, ficaram escandalizados com isso aí. Pegaram o ar com essa história, com essa construção desse altar. Começaram, não acharam bom não acharam legal não, essa ideia dessas 2 tribos e meia que ficaram do outro lado. E aí, verso 12, todos os filhos de Israel, quando ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Ou seja, que história é essa? Que essas 2 tribos e meia estão se achando assim tão importantes que construíram um altar só para elas. E aí foram tirar satisfação. O que é que vocês estão fazendo? E aí chegou todo mundo nesse lugar onde eles estavam. Se a lição, ela chama atenção um negócio interessante. Quando vai se referir às 2 tribos e meia, diz assim: os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. É assim que ele se refere. E quando vai falar do restante do povo, diz, olha, todo o povo de Israel. Todos os filhos de Israel. Ou seja, o restante do povo são os filhos de Israel. E essas tribos que ficaram do outro lado é os filhos de Gade, de Manassés e a meia tribo. A tribo de Ruben, os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Ou seja, o resto do povo era filho de Jacó. O restante do povo eram os filhos de Jacó, os filhos de Israel. E aquelas outras tribos era como se não contasse mais. Então, a maneira como foi escrito aqui esse episódio dá a entender que realmente ficou esse ciúme, ficou essa divisão, essa rixa. E aqui o povo se reuniu para fazer guerra, para fazer briga, para contender por causa desse altar que foi construído. E aqui começa uma série de acusações. O pessoal que se juntou em volta daquelas 2 tribos e meia, eles começaram a falar sério, começaram a falar de maneira bem grossa com essas tribos. Começaram a dizer o seguinte, olha, verso 16, que infidelidade é essa que vocês cometeram contra o Deus de Israel? Deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor. Olha as acusações fortes, vocês estão começando a se apostatar, vocês estão construindo esse altar contra Deus. Então começaram a fazer essas acusações. Aí eles relembraram daquele episódio de Baal Peor, quando o povo se apostatou, começou a adorar Baal, e aí deu uma série de problemas, e aí teve uma praga que morreu muitas pessoas. Aí o verso 19, se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo, e tomem posse entre nós. Ou seja, se esse lugar que vocês escolheram aí, do outro lado do Jordão, não presta, então vem, bota para cá. Deixa de ficar querendo ser especial, deixa de ficar querendo ser exclusivista. Todo mundo não mora aqui. 9 tribos e meia não moram desse lado de cá, em Canaã, que é a terra prometida. Por que vocês querem se excluir? Por que vocês querem ficar do outro lado do Jordão? Se essa terra aí não presta, então vem para cá. Então eles começaram a querer criar uma contenda aí. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. E aí eles mexeram num ponto fraco, num ponto sensível. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Ou seja, então agora eles mexeram no vespeiro, começaram a mexer num assunto delicado. Porque aquele episódio de Acã não era foi um episódio recente. E o que aconteceu com Acã aconteceu não só com ele, mas com quem estava, com aquilo que ele havia conquistado, né? Então, e com a família dele que aqui foi conivente no erro. Então por isso que diz que Acã não sofreu sozinho na sua iniquidade. Então, gente, aí vocês viram que começou uma treta, como se chama, né, no popular. Começou uma briga. As 9 tribos e meia acusando aquelas 2 tribos e meia de apostasia, de infidelidade,
que não tinha necessidade de construir aquele altar, aquele era só mesmo para aparecer, aquilo ali não tinha fundamento nenhum e tal. E aí fica a pergunta, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando lá no começo, assim que eles entraram em Canaã, todo o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. Foi naquela travessia que o Rio Jordão parou, se abriu e eles passaram. E vocês lembram que eles construíram um altar com 12 pedras que tinham dentro do rio? Vocês lembram disso? Pois é, aquele altar com 12 pedras representava as 12 tribos. E ele ficou lá por muitos anos. Mas qual era a função daquele altar? Aquele altar era para servir de monumento para que quem passasse por ali soubesse que aquelas 12 pedras tinham estado no leito do Rio Jordão e que agora não estavam mais, representando a passagem do povo pelo meio do rio. Então aquele altar ali tinha a função de ser um memorial. Mas agora esse altar que essas tribos construíram tinha a função de quê? Esse altar bonito, esse altar lavrado, esse altar diferente, servia para quê? Aquele altar era importante, mas esse agora. Então, tinha um fundo de razão, tinha um fundo de verdade nisso aqui que essas tribos estavam reclamando. Esse altar aí, qual é a função desse altar? Serve para quê? Explique aí melhor. Porque a gente não está entendendo. Porque na Terra Prometida, que é onde as 9 tribos estavam, tinha um santuário, todo mundo tinha que ir ao santuário, quando era dia de expiação, quando era sacrifício, quando era festa. O santuário era o point do povo de Israel em Canaã. Então, para que você vai construir um altar para fazer essa rivalidade com o santuário? Então, eram muitas perguntas, muitos questionamentos que o povo estava fazendo. O povo ficou muito... polemizou essa questão do altar que essas 2 tribos tinham construído, 2 tribos e meia. Então, a falta de consulta a Josué, Eleazar ou aos líderes das tribos abriu espaço para um mal-entendido que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Ou seja, houve uma falta de comunicação aí. Não houve uma comunicação com os líderes, não houve um tratamento com mais cuidado, com mais cautela, e isso poderia ter levado a um conflito armado, poderia ter levado a uma coisa mais séria, mais grave, e por causa disso, esse episódio poderia ser um episódio mais infeliz ainda. Já era infeliz essa questão da desunião, né? Já era triste essa questão dessa diferença. Por quê? Vamos tentar entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Essas tribos aí, essas que ficaram do outro lado, essas 2 tribos e meia, elas já tinham escolhido esse canto antes do povo se estabelecer totalmente. Ou seja, enquanto as outras 9 tribos e meia ainda estavam tentando arranjar seus territórios, ainda estavam lutando para conseguir a terra deles, essas 2 tribos e meia já tinham o lugarzinho delas. Ou seja, elas se estabeleceram primeiro. Então esse foi mais um motivo para o povo ficar com inveja, para o povo ficar magoado com essas tribos. Sendo que essas 2 tribos e meia, embora elas tenham arranjado o território delas, elas ajudaram as outras a conquistar o território delas. Tá entendendo? Então, foi uma mágoa. Teve algumas razões que foram lógicas, mas teve outras que não tinham sentido. Por outro lado, não tinha razão deles ficarem magoados ou intrigados com essas 2 tribos, porque, embora elas tenham conquistado primeiro, tenham arranjado o lugarzinho delas primeiro, mas elas ajudaram as outras também. Certo? Então, gente, com isso tudo aqui, com toda essa narrativa, qual é a lição que a gente tem que tirar? A lição mais básica que todo cristão precisa aprender para viver em comunidade. Não devemos julgar os outros. Não devemos tirar conclusões precipitadas. A gente não deve fazer um raio-x da pessoa de acordo com a nossa ótica. Lá em Lucas 6,37, Jesus diz o seguinte: não é um apóstolo, não é um profeta, quem diz é o próprio Jesus. Lucas 6,37, ele diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem
Então Jesus diz o que a gente não deve fazer e reitera o que a gente tem que fazer. Não julgue, não condene, não coloque rótulos, perdoe e assim você vai ser perdoado. Faça o bem e o bem vai ser devolvido a você. Não devemos ter essa atitude. Não devemos conjecturar. Nós somos como igreja um conjunto de pessoas diferentes, de situações diferentes, de casos diferentes. Somente Deus conhece o coração de cada um, a motivação de cada um por trás das suas atitudes. Então, um dia no céu, Deus vai dar ao seu povo, o poder de julgar o mundo. Mas nem esse juízo comprovativo que os salvos vão ter lá no céu vai decidir o caso de ninguém. Esse juízo vai ser apenas para a gente comprovar a justiça de Deus. A gente vai analisar o registro da vida das pessoas, mas é apenas para comprovar que Deus foi justo. Então, antes desse momento do juízo comprovativo, que vai ser no milênio, hoje nós não podemos ter o direito de julgar ninguém, porque a gente não conhece a vida de ninguém, a gente não sabe o interior do coração de ninguém, os pensamentos de ninguém. Deixe o juízo, deixe o destino de cada pessoa nas mãos de Deus, certo? Então, quando nós julgamos, quando nós colocamos rótulos, como esse povo fez aqui, criamos contendas, criamos rixas e nos tornamos um povo separado. E um povo separado, um povo dividido, um povo magoado, um povo intrigado, não tem como pregar o evangelho. Não tem como ser exemplo para as pessoas de fora. Quem é que vai querer fazer parte de uma igreja onde as pessoas não se dão bem? Quem é que vai querer fazer parte de um grupo que não se une, que não se entende, que falta comunicação, que falta a unidade de pensamento? Então, a nossa igreja deve ser conhecida como a igreja do amor. Não só amor solidário, não só um amor com as pessoas de fora, mas amor entre os próprios irmãos, que possam ser como uma família, que pensa de uma maneira só, que age de uma maneira só, que se comporta da mesma maneira e que todos têm o mesmo sentimento uns com os outros e que estão dispostos a compartilhar tudo uns com os outros, como era na igreja primitiva. Então, gente, durante a semana nós vamos continuar estudando essa história. Essas 2 tribos e meia vão explicar por que construíram esse altar. Mas hoje a lição é essa. Não vamos criar entendas, não vamos criar separações e partidos entre nós. Passamos aí por cerimônias de nomeação, algumas igrejas ainda vão fazer, mas é importante que em nenhuma igreja tenha havido esse espírito de contenda, de partidos, de lados, porque isso enfraquece o povo de Deus e isso torna a igreja mais fraca. Vamos ser um só com Jesus. Vamos ser um só com Deus. Um só com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Todos em um só pensamento. Todos somos um só. Senhor Deus, muito obrigado sobre essa lição de hoje, por essa história interessante que nós vimos aqui. Pedimos, Senhor, que a tua igreja possa ser conhecida como uma igreja que segue os teus mandamentos, que tem o testemunho de Jesus e que vive o amor acima de tudo. Uma igreja unida num só propósito, unida numa só missão. Se a igreja toda estiver unida numa só obra, num só foco, num só objetivo, o Senhor vai voltar mais rápido. Então nos ajuda a ter isso na nossa mente, no nosso coração. E agora, abençoe todo o livro, ouço pedir mais. Dá-nos uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.